Bom dia, paz e graça, queridos e amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Morelândia. Quero trazer nessa manhã uma palavra devocional para o seu coração, para a sua reflexão, tá bom? Quero ler em Gênesis, capítulo de número 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes as transgressões dos servos de Deus, do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não tem mais, pois eu vos sustentarei, a vós outro e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. As surpresas que o perdão pode causar. O livro de Gênesis é por demais cheio de surpresas, histórias intrigantes, mas há muitas histórias lindas das quais podemos extrair preciosas lições para nós. E a história de José é um exemplo à parte. Todos os cristãos certamente conhecem a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelita que viajavam para o Egito. Lá no Egito ele foi vendido como escravo para trabalhar na casa de Potifar. Acusado injustamente de cometer um assédio sexual contra a esposa de Potifar, foi preso. Lá na prisão, teve o privilégio de interpretar dois sonhos de dois oficiais ou de dois funcionários do reino, do faraó que estava preso. E esses sonhos deram a ele a chance de se apresentar ao faraó. Após isso, José então interpreta um sonho de faraó e após essa interpretação do sonho de faraó, José é colocado como governador, como um administrador de todo o Egito, proporcionando assim o sustento de toda a nação e de todas as nações vizinhas. José cresce, se torna próspero dentro das terras do Egito. E uma coisa que José faz quando ele se torna próspero é que ele tem dois filhos. E é interessante que o primeiro filho que ele tem se chama Manassés, e ele coloca esse nome nele, no filho dele, porque tem algo a ver com o que ele viveu. Ele, no verso 51 do capítulo 41, ele diz assim: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. O nome de Manassés significava muita coisa, inclusive o esquecimento pela fadiga,
pelo sofrimento que lhe causaram os seus irmãos, os irmãos de José. A fome se espalha por toda a terra e através de José, a sua família, os seus irmãos, seu pai, vêm parar no Egito. José, depois de fazer uma jogada inteligente para que se apresentassem todos eles no Egito, e assim se cumprindo o decreto de Deus que foi dado no sonho de José, José os sustenta por durante anos. José cuida deles, mantém suas famílias, seus filhos, oferece toda uma estrutura para os seus irmãos. E aí Jacó morre. Mas depois que Jacó morre, esses irmãos de José agora desconfiam do perdão dele. É isso que diz o verso 15. Eles estavam desconfiados se aquele perdão era genuíno ou não. Eles suspeitavam que depois da morte de Jacó, José iria para cima deles. José iria agora castigá-los. Então veja que é uma atitude de desconfiança desses homens. Eles não creram que esse perdão de José era genuíno. Eles não acreditaram nisso. Mas como se não bastasse não acreditar, desconfiar, eles mentiram, usaram de mentira para tentar de alguma forma convencer José daquilo que já era óbvio. José não precisava mais ser convencido do perdão. Para ele estava resolvido. Para ele tudo tinha terminado, acabado. Ele havia esquecido. Mas eles usaram de mentira. Eles chegaram para José no verso 17 e disseram que o pai deles havia dito que quando ele morresse era para José perdoar. Desconfiança e mentira. Desconfiança e mentira. Porém, eles se surpreenderam com o perdão de José. E na verdade é isso que o perdão faz. Ele nos surpreende. Ele surpreende aqueles que nos perseguem. Ele surpreende aqueles que estão com raiva de nós. Ele surpreende aqueles que querem ver o nosso mal. O perdão, ele traz suas surpresas. E nesse texto que eu li, é possível perceber 3 surpresas extraordinárias que o perdão nos proporciona. A primeira surpresa é que o perdão, ele proporciona relacionamento. Perdão que não proporciona um novo relacionamento não é perdão. Vejo muitas pessoas dizer assim, perdoar eu perdoo, mas não quero mais conversa com você. Ora, a atitude de José aqui é completamente diferente. Ele perdoa, mas ele não pede para que seus irmãos vá embora, para que sua família se afaste ainda mais. Muito pelo contrário, ele traz a família para perto dele. Os irmãos que antes haviam vendido ele, agora podem viver no mesmo palácio que ele, podem desfrutar desse relacionamento. Perdão que não se relaciona não é o perdão ensinado por Cristo. Jesus nos perdoa, mas não só nos perdoa, mas nos aceita como filhos amados, como povo seu, como nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele restitui a nós esse direito de se relacionar com Deus, esse privilégio, aliás, de se relacionar com Deus. O perdão, ele proporciona relacionamento. Essa é uma primeira grande surpresa. A segunda surpresa que a gente pode perceber no texto de Gênesis que nós lemos é que o perdão promove sustento.
É interessante que José perdoou seus irmãos e cuidou deles, manteve-os vivos. Ele diz que o fato dele estar ali foi uma providência de Deus para manter muita gente em vida. Ele diz isso no verso 20. Para que conservasse muita gente em vida. É esse perdão que foi nos oferecido, o perdão de Deus, que nos sustenta, que nos mantém de pé, que nos outorga a perseverança nossa na fé, na graça. E quando nós perdoamos alguém, nós também temos que ter essa atitude, tanto de reconstruir o relacionamento, reestruturar o relacionamento, mas também aquele relacionamento que oferece sustento. Digo, não necessariamente ter que dar comida na boca da pessoa. Caso seja necessário, se for uma pessoa que esteja atravessando um problema de doenças, estado terminal, mas há outras formas de sustentarmos as pessoas. Sustentarmos com amor, com cuidado, com carinho, com afetividade. Essa é uma segunda grande surpresa. A terceira grande surpresa nos apresentada no texto é o perdão que consola. O perdão proporciona consolo. O verso 21. Não tem mais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Veja que aqui está contemplado a segunda lição, a segunda surpresa, o sustento, mas também está contemplada a terceira surpresa, no final, a última parte do versículo. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Aqueles homens ficaram por durante anos achando que José estava fingindo, olhando para José meio desconfiado. E agora, depois de expor essa desconfiança, agora de ter se tornado evidente o sentimento deles, depois que José os ouviu, chorou, e aí pôde abrir o coração àqueles homens e dizer: não se preocupem, eu sustentarei vocês e os vossos filhos. E consolou o coração daqueles homens, acalmou. Essa deve ser uma atitude também nossa, consolar os que choram, consolar os que sofrem, em momentos em que nós precisamos distribuir perdão. É extremamente necessário também falarmos profundamente ao coração dessas pessoas e consolar o coração dessas pessoas. O perdão nos oferece essas surpresas extraordinárias, essas ações brilhantes por parte de Deus. Deus certamente quer fazer com que você perdoe pessoas. Deus quer fazer com que você esqueça para poder crescer. Foi isso que José fez. José esqueceu para crescer. E ao crescer, não se tornou arrogante, não se tornou prepotente, não quis retribuir aos seus irmãos segundo o que eles haviam feito. Ele faz diferente. Ele alimenta seus irmãos. Ele cuida dos seus irmãos. Ele se relaciona com os seus irmãos. Ele consola os seus irmãos.
Da mesma maneira, creio que Deus queira fazer da sua vida. Talvez você tenha ódio no coração de uma pessoa, mágoas, ressentimento. Talvez seja a hora de você esquecer isso, você lançar fora toda essa mágoa, todo esse ressentimento e perdoar. Você vai experimentar coisas incríveis por parte de Deus. Perdoe. Perdoe. E se prepare para as grandes surpresas que o perdão lhe oferece. Tenham todos um bom dia, no amor de Cristo, nosso Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do seu Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.